Então, boa tarde, pessoal. Então, nós estamos aqui para apresentar o nosso trabalho referente à disciplina de seminário de TCC. Então, o tema do meu projeto, esse tema que está sendo exibido aí, o uso do GeoGebra como ferramenta auxiliar na visualização e compreensão de conceitos geométricos nas séries finais do ensino fundamental, uma revisão de literatura. Então, quando eu pensei nesse projeto, eu quis, na verdade, mostrar como essa ferramenta ela pode auxiliar na construção dos conceitos de geometria. Vamos ver mais adiante que os conceitos de geometria eles são bem complexos nas séries finais do ensino fundamental e muitos alunos eles têm dificuldade de compreender esses conceitos. Essa é uma ferramenta que auxilia na visualização dos mesmos. Então, dando início ao nosso trabalho, eu vou começar aqui pela nossa temática e a problemática da pesquisa. Então, o tema e o problema se resume em buscar solucionar a seguinte indagação: de que maneira a literatura existente evidencia o potencial do software GeoGebra como ferramenta auxiliar na visualização e compreensão de conceitos geométricos nas séries finais do ensino fundamental. Então, nota que aqui o tema de pesquisa ele está voltado para a literatura. Então, eu busquei compreender aqui como é que a literatura, os autores que já trabalharam esse tema, veem como essa ferramenta pode auxiliar ali no dia a dia do professor e de que forma ela pode, vamos dizer assim, melhorar para os alunos a compreensão e até mesmo a visualização das figuras geométricas, com foco nas séries finais do ensino fundamental. A gente sabe, enquanto professor, que nas séries finais lá do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, começam a aparecer conceitos mais bem elaborados do que lá no ensino fundamental 1. E muitos alunos eles têm dificuldade com esses conceitos, com os teoremas principalmente, e muitos deles até têm uma visão, assim, vamos dizer, vaga do que sejam essas figuras, mas as definições, eles costumam muitas vezes deixar de lado, eles não se prendem muito, certo? Então, essa é a nossa problemática. Então, desta indagação resulta o seguinte tema: o uso do GeoGebra como ferramenta auxiliar na visualização e compreensão dos conceitos geométricos nas séries finais do ensino fundamental, uma revisão de literatura. Então, aqui, pela nossa pergunta norteadora, nós chegamos a esse tema, delimitamos o tema para as séries finais do ensino fundamental e escolhemos aqui uma revisão de literatura. Por quê? Porque como é um pré-projeto, eu não tive ainda como objetivo aqui fazer uma pesquisa de campo, que futuramente pode até ser, mas aqui a gente focou somente na revisão de literatura, em saber, ou tentar compreender o que os autores já escreveram a respeito desse tema. Os objetivos. O objetivo geral do meu projeto de pesquisa é analisar a literatura existente que investiga o uso do software GeoGebra como ferramenta auxiliar na visualização e na compreensão dos conceitos geométricos por alunos das séries finais do ensino fundamental. Então, aqui nós buscamos entender como a literatura define ou como ela analisa o uso do GeoGebra nas séries finais do ensino fundamental. Os objetivos específicos. Eu listei 3. O primeiro é identificar e categorizar os principais conceitos geométricos das séries finais do ensino fundamental, que têm sido abordados com o auxílio do software GeoGebra na literatura analisada. O segundo, analisar as metodologias de ensino e as atividades pedagógicas que utilizam o GeoGebra para promover a visualização e a compreensão desses conceitos geométricos nas pesquisas revisadas. E o terceiro, sintetizar as evidências encontradas na literatura sobre o impacto do uso do GeoGebra na visualização e compreensão dos conceitos geométricos nas séries finais do ensino fundamental, incluindo os benefícios e os desafios identificados. Então, vamos separar aqui cada um deles. O primeiro
identificar e categorizar os principais conceitos. Aqui eu busco, né, vamos dizer assim, entender como é que a literatura trabalha esses conceitos, porque nós sabemos que são muitos os conceitos geométricos, são muitos teoremas, são muitos axiomas, são muitas definições, né? E aqui eu busco compreender como é que ele categoriza, né? Como é que ela subdivide, como é que ela identifica esses conceitos. No segundo, analisar as metodologias. Por quê? Porque a gente sabe que as metodologias elas são essenciais para o bom aprendizado. Então aqui eu busco entender como é que o GeoGebra é empregado, né? Em quais situações, em quais tipos de metodologias, em quais tendências pedagógicas ele está sendo enquadrado, né? E o terceiro, sintetizar as evidências, é a gente fazer um apanhado geral do que a literatura diz, né? O impacto do GeoGebra, quais são os desafios, quais são os benefícios, quais são as desvantagens, se houver. Então aqui nesse terceiro objetivo a gente busca tudo isso. A justificativa. Por que eu escolhi esse tema? Então, a presente pesquisa busca investigar como o GeoGebra pode ser utilizado para auxiliar na visualização e na compreensão dos conceitos geométricos por alunos das séries finais do ensino fundamental. Espera-se que este estudo possa contribuir para a discussão sobre o uso de tecnologias digitais no ensino da matemática e para a melhoria da prática pedagógica dos professores de matemática na área de geometria. Então, aqui a nossa pesquisa ela se justifica-se por essa necessidade, né? De como a gente entende, como a gente pode usar o GeoGebra para se tornar uma ferramenta pedagógica que venha melhorar a prática dos professores na área de geometria. Nós sabemos que muitas escolas, principalmente, não dispõem, né, de recursos que trabalham a geometria de forma dinâmica, e aqui o GeoGebra ele pode ser um aliado muito eficaz nessa missão. O referencial teórico. Nós selecionamos várias obras, né, mas aqui eu vou destacar somente o Souza 2022, que ele orienta que as ferramentas tecnológicas podem ser consideradas importantes para as mudanças que estão ocorrendo no ensino, pois a utilização correta, considerando os aspectos técnicos e pedagógicos, possui um papel fundamental no processo de transformação do sistema educativo conservador e estático em um sistema mais dinâmico. Então, o Souza ele é um defensor de que as ferramentas tecnológicas elas são capazes de fazer essa transição entre um modelo mais conservador e um modelo mais dinâmico, que todos nós agora já sabemos que é o ideal para esse momento que nós estamos vivendo, onde a tecnologia basicamente está presente em todas as áreas da sociedade. Temos aí também o Jardim 2015, que diz que o software GeoGebra, em sua estrutura, é prático e dinâmico, permitindo que os discentes absorvam com maior facilidade os conceitos e conteúdos abordados em sala de aula. É uma ferramenta que torna as aulas mais interessantes e esclarecedoras, proporcionando melhor compreensão, estudantes mais motivados e, consequentemente, melhores resultados através da exploração na modelagem. Então, o Jardim, ele já mostra aqui que o software GeoGebra é uma ferramenta dinâmica que deve ser aplicada na sala de aula, para tornar nossas aulas mais interessantes e também para que o rendimento dos nossos alunos melhore, porque aqui eles vão poder sim manipular as figuras geométricas fazendo uso desse software. A metodologia, então resolvemos aí por uma abordagem qualitativa, descritiva, apoiada sobre uma revisão bibliográfica. Essa revisão contemplou livros, artigos científicos, periódicos e outras fontes de consulta. A revisão a gente fez através do estudo de obras voltadas ao tema. E essas obras foram buscadas em sites de periódicos, em bases de dados como o Google Escolar e Cielo. Então nós usamos aqui as palavras-chave, por exemplo, software GeoGebra, geometria, o uso do GeoGebra no ensino, uso do GeoGebra no ensino fundamental e uso de tecnologias na geometria plana. Então foram essas palavras que nós usamos como as nossas palavras-chave. E depois a gente totalizou um total de 15 obras e escolhemos entre essas 15 somente 6, depois de fazer a leitura do resumo e das apresentações, certo? Aí está o nosso cronograma que a gente desenvolveu de fevereiro até março. Então está aí descrito todos os passo a passos e a ordem que eles foram realizados. Então era isso. Obrigado.